Gente, então na sequência eu vou colocar aqui esse material do professor Emerson Martim, é um material de modelagem, né, e simulação. Ele fala aqui o que é, né, uma equação diferencial ordinária, que é qualquer equação que pode ser escrita então na forma de diferenciais em função, né, de funções que vão estar variando aqui em x e y nesse caso. Então eu tenho dy dx e aqui eu tenho uma função que tem x e tem y. O grau de uma equação é a potência mais alta da ordem, né? A potência mais alta é a potência de mais alta ordem de uma EDO. A ordem de uma equação diferencial é a ordem maior da derivada que aparece na equação. Uma equação diferencial dita linear, então ela pode ser escrita, né, como uma equação linear. E não linear, por exemplo, é como se eu tivesse aqui um termo em função de seno, tá? Aqui eu tenho uma diferencial quadrado de θ dt, e aqui eu tenho um seno, então é uma equação não linear. Aplicações, né? Então as equações diferenciais interessam aos não matemáticos, tá? Devido a essa possibilidade de fazer uma grande investigação, né, nas propriedades das físicas, física, biologia, ciências sociais, né? Então a gente tem aqui uma infinidade de opções, né, os quais a gente pode utilizar a aplicação de equações diferenciais. Pode-se identificar 3 etapas presentes nesse processo, independente do campo específico da aplicação. Então, em primeiro lugar, é necessário traduzir a situação física em termos matemáticos, tá? Que geralmente é feito sob hipóteses do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, observa-se materiais radioativos que decaem a uma taxa exponencial à quantidade de material presente. O calor que passa em um corpo quente para um mais frio, por exemplo, né? Que está sobre uma taxa proporcional à diferença de temperatura. E os objetos que se movem conforme as leis da física e as populações isoladas de insetos que crescem a uma taxa populacional proporcional, né? Uma taxa de crescimento proporcional à população atual. Cada uma dessas informações envolve uma taxa de variação da derivada e, consequentemente, quando expressas matematicamente, se tornam, então, uma equação diferencial. Então, é importante ter em mente, né, que essas equações matemáticas são quase sempre apenas uma descrição aproximada do processo real, pois elas se baseiam, então, em observações e aproximações, né, como a gente comentou, hipóteses, né? Por exemplo, corpos que se movem com velocidades comparáveis à velocidade da luz não são governados pelas leis de Newton. Populações de insetos que não crescem, né, que não crescem de forma indefinida, né, indefinidamente conforme o enunciado, devido às limitações, então, de suprimento, de alimentos ou, enfim, intempéries do ambiente, então também não vão se encaixar nesse modelo que eu citei. A transferência de calor, né, ela pode ser afetada por outras situações, além das diferenças de temperatura. Então, uma vez que a gente tenha, então, formulado um problema matematicamente, nos defrontamos com frequência, né, a problemas maiores, né, então a gente pode, inclusive, falhar nessa possível solução. Então, pode acontecer do problema matemático ser bastante difícil. E, nesse caso, as aproximações adicionais podem ser indicadas, então, nesse estágio, de maneira a tornar o problema de forma, né, mais matematicamente palpável, tá? Então, tendo obtido a solução, ou pelo menos alguma coisa sobre ela, é necessário interpretá-la em termos do contexto em que surgiu esse problema, tá? Em particular, deve-se sempre conferir se a solução matemática é razoável. Isso requer, no mínimo, que a solução exista, tá? Então, eu não posso calcular um tempo negativo, por exemplo.
e que seja única e que dependa de maneira contínua dos dados do problema. E essa última observação é importante, pois os coeficientes da equação diferencial e as condições iniciais são frequentemente obtidos como resultado de medida para alguma quantidade física e suscetíveis, portanto, a pequenos erros, né? Erros de análise, erros, enfim. Na sequência, a gente vai apresentar aqui os principais modelos, né? Modelo de dinâmica populacional, modelo de Newton, de resfriamento ou aquecimento, o modelo de disseminação de doença, o modelo de um corpo em queda, o modelo do corpo em queda e a resistência do ar. E aí a gente vai falar do modelo da drenagem do tanque. Então, esses modelos que eu apresentei aqui em cima vão ser passados em um vídeo à parte, que não me pertence, mas vocês vão ver um vídeo bem interessante sobre isso. E eu vou, na sequência, vou dar início, então, ao modelo de drenagem de um tanque, em que a gente vai fazer, então, a resolução de forma analítica e com as metodologias interativas. A gente tem também modelos de misturas, tá? Também a gente vai trabalhar com eles, vai passar o exemplo. A gente também vai falar sobre o modelo radioativo, tá? Em exemplos. E eu espero você no próximo vídeo.